Olá pessoal, estou aqui com um comentário do Gigas Rocks, onde ele pergunta para mim o seguinte: eu sou você que faz vídeos com temáticas de terra plana, conspirações políticas, maçônicas, etc. Bom, deixando claro que eu não faço só disso, hein, cara, pelo amor de Deus. Me dê sua opinião sobre essa suposta conspiração aqui, me dá o link aqui pra gente se meter ao vídeo. Mas, só lembrando uma coisa também importante, tentei salvar seu comentário, meu caro amigo, mas aqui eu não consegui, velho, não tá habilitando o botão. Eu acho que é um bug do YouTube, sei lá, mas enfim. Esse é o vídeo, tá? A maior verdade oculta da humanidade, do tal. Vou deixar o vídeo rolando aí, porque eu vou ler um trecho do livro Jesus Existiu ou Não, do Bart Ehrman. Bart Ehrman, como você, caso você já estude esses assuntos, você sabe que ele é um agnóstico. E nesse livro aqui, ele dá uma perspectiva do Jesus histórico. Ele não, enfim, ele não crê em Jesus numa perspectiva teológica. Mas ele diz, não, Jesus existiu de fato. Essa coisa miticista, miticista por causa da questão mito. De dizer que Jesus não existiu é uma balela completa. Mas eu vou ler aqui para vocês ainda um trecho desse livro que eu acho sucinto. A pergunta que se faz na página 218 é a seguinte: os cristãos primitivos inventaram Jesus como um Deus de morte e ressurreição baseado no mito pagão? Como se vê nesse vídeo aqui, que tem... Rapaz, tem tanta mentira nesse vídeo que eu perdi até a conta, sabe? Porque é muita besteira que vê nesse vídeo aqui. É aquela coisa, né? Eles pegam algumas informações, meias verdades, porque de fato existiu elementos vinculados a outras nações e suas mitologias, que se inseriram, inevitavelmente, à civilização semítica, principalmente aos israelitas e, consequentemente, aos judeus, que é uma das 12 tribos de Israel. Então, é uma coisa até inevitável, as influências acontecem. Você que vive hoje, inevitavelmente, vai ser influenciado por alguém, ou por alguma coisa, por alguma moda, por aquilo que está acontecendo no mundo. Então, uma coisa é o sincretismo, outra coisa é o plágio, tá? Então vamos ler aqui. Uma das alegações mais comuns encontradas na literatura miticista é de que Jesus foi inventado por cristãos primitivos profundamente influenciados pela recorrente noção de um Deus de morte e ressurreição encontrada em religiões pagãs na antiguidade, como está falando nesse vídeo aqui. A teoria por trás desses argumentos é que em várias religiões antigas as pessoas adoravam deuses que morriam e depois ressuscitavam, como também, de novo, descrevendo o que está no vídeo. Parece que o Bart Ehrman deve ter assistido esse vídeo, né? E ele diz, supostamente Osíris, Atis, Adonis, Tammuz, Heracles, Melkarte, Eshmun, Baal, e aqui tem também o Krishna, né, no vídeo, e assim por diante. Segundo a teoria, esses deuses eram originalmente ligados a vegetação e adoradores de um culto de fertilidade, ou melhor, adorados em cultos de fertilidade, como se vê na Escandinávia também. Assim como todo ano as lavouras morrem no inverno e renascem na primavera, os deuses associados às lavouras morreriam com lavouras, iriam para o submundo e depois reviveriam com as lavouras e reapareceriam na terra ressuscitados. São então cultuados como divindades que morreram e renascem. Ou melhor, que morrem e renascem. Jesus, segundo essa visão, seria a versão judaica do deus da fertilidade pagão, supostamente seria. Inventado pelos judeus como um deus de morte e ressurreição. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi apenas mais tarde que alguns devotos dessa divindade judaica historicizaram sua existência e começaram a alegar que ele era, na verdade, um humano divino que viveu na face da terra, morreu e depois ressuscitou. Uma vez iniciado esse processo de historização, se desenvolveu rapidamente até o surgimento da história sobre um homem-deus e, por fim, um conjunto inteiro de narrativas inventadas por autores como Marcos, ou outros autores posteriores também, que Marcos é o primeiro evangelho. Contudo, não foram baseados em fatos verídicos, mas em mitos que acabaram sendo historicizados. Essa visão da invenção de Jesus é praticamente onipresente entre os miticistas.
G.A. Wells, que é um dos teóricos dessa ideia, é um dos que adota uma linha diferente conforme veremos adiante. De certo modo, mais criticista. Já destacamos sua presença no livro, ele vai falar, porque ele já falou no livro, aqui nesse livro anteriormente. Mais recentemente, Robert Price alega em seu livro recém-publicado que ele próprio, um ex-pregador evangélico, virou miticista precisamente quando percebeu a existência de paralelos significativos entre a tradição de Jesus e as histórias de outros deuses de morte e ressurreição. Até aí nada de novo, né, do que o vídeo trouxe. Agora vamos ver os problemas com essa visão. Há dois problemas principais dessa visão de que Jesus foi originalmente inventado como um deus de morte e ressurreição baseado nesses tais deuses de morte e, obviamente, de ressurreição. Baseados, inclusive, no mundo pagão, né? Primeiro, há sérias dúvidas se havia mesmo deuses de morte e ressurreição no mundo pagão. E se havia, até que ponto se assemelhavam a Jesus. Disse aqui que Horus teve 12 discípulos, né? Tá falando nesse vídeo aqui. Onde que esse cara tirou isso? Cadê o manuscrito? Bom, segundo a questão ainda mais séria de que Jesus não pode ter sido inventado como um Deus de morte e ressurreição porque seus primeiros seguidores não achavam que ele era Deus, segundo a alta crítica textual. Aí já é pano para manga, filho de Deus, porque é difícil você elaborar uma temática sem recorrer a outras. Mas é um problema para quem analisa a questão desse ponto de vista, né? Para quem, por exemplo, adere à questão dogmática da igreja. Porque se não aceita o dogma, é tido como pagão. E se é pagão, logo, os primeiros discípulos não aceitavam Jesus como Deus, como se supõe que aceitavam. Então eles também seriam pagãos? Fica a questão aí, né? Bom, embora a maioria dos miticistas não pareça saber disso, a visão bastante aceita no passado de que deuses de morte e ressurreição eram como a antiguidade pagã perdeu sua credibilidade entre os estudiosos. Perdeu sua credibilidade entre os estudiosos. Isso é balela. Tá uma fonte aqui de autoridade? Não, tem documentos também. Tem toda a bibliografia do livro aqui. Ninguém contribuiu mais para popularizar a noção de Deus, morte e ressurreição do que Sir James George Frazer. Frazer, sei lá, fez em sua época o que Joseph Campbell fez na segunda metade do século XX, convenceu milhares de pessoas que, em sua essência, muitas religiões são iguais, segundo eles, né? Enquanto Campbell era reverenciado por um público popular, especialmente por livros como O Herói de Mil Faces ou O Poder do Mito, os estudos de Frazer causaram maior impacto entre estudiosos, especialmente sua proposição sobre deuses de morte e ressurreição. O livro mais importante de Frazer intitula-se O Ramo de Ouro, que foi reeditado várias vezes com tiragens cada vez maior, já que na primeira edição, de 1890, o Frazer ele expôs sua visão de divindades pagãs que morreram e depois renasceram na terceira edição de 1911 e 1915. Frazer dedicou a parte 4 inteira da obra ao assunto, alegando que divindades do Mediterrâneo Oriental, como Osíris, Dumuzi ou Tamuz, Atis, Adonis, eram deuses de morte e ressurreição. Em cada um desses casos, ele afirmou, lidamos com deuses agrícolas, cujos ciclos de vida, morte e ressurreição replicam e explicam a fertilidade da terra. Ele mesmo não fez conexão explícita entre as divindades e o Jesus histórico, mas seu modo pouco sutil de discutir esses outros, ou Jesus teológico, né? Esses outros deuses deixam bem claro o que ele tinha em mente. Frazer achava que os cristãos haviam aplicado uma caracterização largamente difundida entre os pagãos aos seus mitos sobre Jesus. Apesar da elevada aceitação dessa teoria sobre Jesus pagão em certos ciclos ao longo de vários anos, elas sofrem críticas devastadoras no final do século XX. Gente, isso aí já foi refutado no final do século XX. Né? Quer dizer, antes do ano 2000, isso aí já estava refutado. Restam alguns estudiosos aqui e ali que ainda acreditam
na existência de evidências de Deus e de morte, blá blá blá. Mas mesmo esses estudiosos, que parecem constituir uma grandiosa minoria, diria, sei lá, 2 ou 1%, mesmo eles que parecem constituir então essa minoria, não acham que o assunto tenha alguma relevância para a compreensão das tradições sobre Jesus, porque é óbvio que Jesus viveu na Palestina e que ele foi, sim, influenciado por um movimento religioso que era um movimento judaico de 3 séculos antes do seu nascimento. É isso que você precisa entender. Isso está provado com as descobertas dos escritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran. Isso aí foi descoberto, gente, na década de 40 do século passado. Como é que é possível ainda alguém acreditar que Jesus foi inventado por conta de mitos pagãos? Gente, isso é um absurdo completo. Bom, se o cara também não estuda, é normal, né? Não saber. Alguém é capaz de citar uma única fonte, uma única, de qualquer tipo que indique claramente que pessoas do interior da Palestina, da época de Pedro e Tiago, digamos, adoravam um deus pagão que morria e renascia? Alguém consegue provar isso? Não, né? Pode acreditar que, se tal fonte existisse, seria conhecida por todos que se interessam pelo cristianismo primitivo, como se dá aqui o próprio estudioso que tem mais de 40 anos aí de estudo histórico do primeiro século. O que chama particularmente a atenção dos estudos sobre divindades antigas é a ambiguidade das evidências que apresenta, mesmo nos casos em que se mostra mais convicto. Portanto, seria mesmo uma categoria de deuses tão importante e consistente quanto, na verdade, há tão poucas fontes inequívocas, mesmo se nos restringíssemos a séculos antes da época em que o assunto se torna relevante para nós? A figura do Antigo Oriente Próximo que ele analisa tinha uma ligação estreita com o ciclo das estações morrendo e ressuscitando ano após ano. A morte de Jesus, por outro lado, eram considerados acontecimentos únicos. Vamos combinar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ademais, para ele, é uma questão crucial. A morte de Jesus era vista como uma expiação vicária dos pecados. Nada tem a ver com morte e ressurreição para a colheita. Quer dizer, nada parecido ocorre no caso das divindades do Antigo Oriente Próximo, pagãs. Há um problema ainda maior. Mesmo se, e esse é um grande se, né, entre aspas, houvesse uma ideia entre povos pré-cristãos de um Deus que morria e renascia, não havia nisso semelhança alguma com a crença cristã na ressurreição. Até porque a perspectiva de uma ressurreição dos mortos não habitava as crenças vinculadas ao que nós podemos chamar de metempsicose, que era vinculada a essas religiões pagãs, ciclos de renascimento. O cristianismo fala de ressurreição. Isso é particularmente semita e persa, mas não tem muito a ver com o orfismo grego, por exemplo. De certa maneira, as evidências ambíguas indicam que os deuses pagãos que morriam de fato renasciam, mas essa não era a questão nos primeiros ensinamentos sobre Jesus. O mais importante não foi seu corpo ter ressuscitado, mas Jesus ter vivenciado a ressurreição. Não é a mesma coisa. A noção judaica da ressurreição está intimamente ligada a uma visão de mundo que os estudiosos rotulam como apocalipticismo judaico. Né? Aquela vertente apocalíptica que você percebe em termos de gênero literário que existia séculos antes do nascimento de Jesus. No capítulo seguinte, explicarei, aí ele vai falar que ele vai explicar, obviamente não vou ler aqui, essa concepção. Por ora, basta notar que muitos judeus da época de Jesus acreditavam que o mundo em que vivemos é controlado por forças do mal, a questão do maniqueísmo. Embora o maniqueísmo judaico não é o mesmo que o maniqueísmo persa. No maniqueísmo judaico, se é que a gente pode colocar como maniqueísmo, né? Até porque na filosofia cristã do quarto século com Agostinho, que a inaugurou, diga-se de passagem, ele dá um golpe fatal no maniqueísmo, né? Dizendo que o mal é a ausência do bem, e apenas isso. Mas o que é bom entender é que os judeus acreditavam que o mal de fato existia. Haveria, de certo modo, uma personificação do mal por anjos corruptos, ok?
do Gênesis 6, do livro de Enoque. Não estou nem falando de Satanás e seus anjos, não estou falando de Belial, estou falando dos anjos, né, que caíram por decorrência do apelo à beleza feminina. Isso aí está em Gênesis 6 e está especificado claramente no livro de Enoque. Mas vamos continuar aqui. É por isso que há tanta dor e desgraça aqui neste mundo. Secas, fome, epidemias, terremotos, guerras, sofrimento e morte. Os judeus que se apegavam a essa visão mais maniqueísta, até porque, como eu falei em termos de maniqueísmo, o judaísmo ele prezava como Deus sendo soberano, mas havendo um mal, uma oposição de rebelados. Tá? Porém, acreditavam que em algum momento do futuro Deus iria intervir para derrotar as forças do mal, tal. Deus destruiria tudo e todos que se opusessem a ele e recompensaria aqueles que lhe fossem fiéis. Tá? Isso aí é a prescrição do judaísmo da época de Cristo, mais essênico, principalmente, mas o farisaísmo também tinha algum ponto de vista nesse sentido. Essas recompensas, no entanto, não seriam desfrutadas apenas por aqueles que estavam vivos no momento. Judeus fiéis que haviam sofrido e morrido seriam ressuscitados e recompensados. A própria morte, aliás, seria destruída como um dos inimigos de Deus. Isso aí, cara, você vê em todos os escritos paulinos, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida e tal. Muitos judeus que acreditavam numa ressurreição futura achavam que ela viria logo, possivelmente ainda enquanto vivessem. Deus interromperia o curso da história para julgar o mundo, derrotar todos os seus inimigos, incluindo o pecado e a morte, e erguer seu povo dos mortos. E isso aconteceria muito em breve. Quando os cristãos primitivos alegaram que Jesus fora ressuscitado, foi no contexto dessa noção judaica da ressurreição prestes a acontecer. Ponto. Então você que acredita nessas balelas, não estou falando que o Gigas Rocks acredita, ele só indicou o vídeo, gente, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente que acredita nessas baboseiras. Entenda, a influência de Jesus é puramente judaica. O número 12 é o número dos zodíacos, dos cavaleiros do zodíaco, né? Inclusive eu gostava muito do Cavaleiro de Leão. Basicamente aí seria o meu suposto signo e tal. Mas a verdade, caros amigos, a grande verdade é, o número 12 é a representação das 12 tribos de Israel. Se as 12 tribos representam o número 12 para os israelitas daquele período mosaico, representa alguma influência, talvez, na mitologia ugarítica, ou sei lá de onde, de Canaã, é outra história. Mas o fato é que Jesus tinha 12 discípulos por causa das 12 tribos de Israel. Isso, de certo modo, é um consenso entre alguns especialistas da área, historiadores do primeiro século. Nada tem a ver com o Cavaleiro do Zodíaco. Pelo amor de Deus. Quando os cristãos, vamos pular aqui, blá 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 blá, a ideia da ressurreição de Jesus não resultou de noções pagãs de um Deus sendo meramente ressuscitado, mas de noções judaicas de ressurreição como um evento escatológico. Para quem conhece um pouquinho de livro apócrifo, tá? Esses livros que foram encontrados no Mar Morto, não estou falando dos apócrifos gnósticos. Uma coisa é Nag Hammadi, outra coisa é as Cavernas de Qumran. Aqueles escritos do Qumran são mais judaicos, não citam nada de cristianismo, mas foram, obviamente, influência para essa religião. Conforme já sugeri, o próprio autor aí mencionado, não acha que a ideia de deuses pagãos de morte e renascimento tenha levado à invenção de Jesus. Ele afirma que eu saiba não há nenhuma evidência prima facie de que a morte e a ressurreição de Jesus seja um construto mitológico baseado em mitos e ritos dos deuses da morte e ressurreição do mundo externo, tá? Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante para falar aqui e a gente termina o vídeo. Vamos ler essa parte aqui que eu achei interessante. As teses bem documentadas, ele vai citar outros autores aqui que eu não li, mas enfim, vocês podem ler o livro depois. Documentadas por Smith, causam grande impacto no meio acadêmico. Um segundo artigo de Mark Smith é igualmente informativo. Mark é um estudioso do Antigo Oriente Próximo e da Bíblia Hebraica que também refuta qualquer noção de deuses de morte e ressurreição na Antiguidade, tudo balela. Mark Smith argumenta de maneira convincente que quando Fraser idealizou sua teoria sobre deuses de morte e ressurreição foi sob forte influência de seu entendimento sobre o cristianismo e as alegações cristãs sobre Cristo. No entanto,
Quando analisamos, veja bem, gente, quando analisamos isoladamente a informação sobre essas tais divindades pagãs, sem a influência do cristianismo, não há nada que sugira que sejam deuses que morrem e renascem. Smith mostra porque tais visões são profundamente problemáticas nos casos de Osíris, do Muse, Melkarte, Heracles, Adonis, Baal, enfim. Segundo Smith, o problema metodológico de Fraser foi ter reunido dados de vários seres divinos abrangendo um período de mais de um milênio e de um leque amplo de culturas e comprimido toda a informação numa síntese que nunca existiu. Seria equivalente a pegar as visões sobre Jesus de um monge francês do século, sei lá, 12 e um calvinista do século 17, um mormon no final do século 19 e um pregador pentecostal atual. Combinar todos em um único quadro geral e dizer essa era a opinião que Jesus tinha, ou a opinião que se tinha, né, de Jesus. Tal. Nunca faríamos isso, seria um erro grosseiro, né, principalmente para quem tem a técnica do historiador. Então por que a gente devia fazer isso com Osíris, Heracles e Baal? Como está sendo feito nesse vídeo aqui. Ademais, enfatiza Smith, grande parte de nossa informação sobre esses outros deuses vem de fontes que datam de um período posterior à emergência do cristianismo. É posterior ao cristianismo, cujos próprios autores eram influenciados pelas visões cristãs de Jesus. Como eu falei, se há um sincretismo do paganismo com o cristianismo, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, há esse sincretismo. Também o paganismo que subsistiu recebeu a influência dos cristãos, e não só os cristãos receberam a influência dos pagãos. Em outras palavras, eles provavelmente não nos dizem o que os próprios pagãos antes do cristianismo diziam sobre os deuses que adoravam. Bom, gente, vou parar por aqui. Acho que já deu para refutar essas babaquices. Mas o problema do vídeo aqui não é só o erro histórico. O problema é as mentiras, né? O número de mentiras que esses caras colocam aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no vídeo para pôr para você. Ó. Lógica onipresente, que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. Virgem Isis Mary. Onde você tirou essa ideia, filhão? Como assim Isis Mary? Isso não existe. Não tem Mary nesse nome. Isso é... Porra. Vamos ver outro. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio. Sei, aos 12 anos. Horus teve 12 discípulos. Cadê? Cadê o manuscrito hieroglifo? Cadê? Como é fácil mentir, né? O Cordeiro de Deus. Ah, meu... Olha, bicho, eu vou parar por aqui. Não dá, né, pra continuar. Porque o nível de criticidade desse vídeo é baixíssimo. Isso aqui é pura propaganda anticristã. Não serve pra bosta nenhuma. Isso aqui é verdade. Esses caras estão passando vergonha aqui. Então, gente, é isso. Grande abraço e até próximos vídeos. Tchau.